Guerras, terremotos, símbolos misteriosos, juízo final. Estes são os elementos que marcam um dos livros mais desafiadores de todos os tempos, o Apocalipse. Estamos vivendo o fim do mundo? Podemos desvendar os mistérios desse livro? Começa agora Evidências, temporada especial Apocalipse. Olá pessoal, então, prontinhos para mais um programa Evidências? Hoje promete, mas eu não posso começar o programa sem antes apresentar o presente da TV Novo Tempo para você, da TV Novo Tempo e de todos os anjos da esperança, o Guia de Estudos Evidências, feito com muito carinho para você e sua família, e é fácil adquirir. Basta entrar em contato pelo telefone 0 prestadora 12 2127 3121. Não anotou? Eu vou repetir. 0 operadora 12 2127 3121 ou pelo site novotempo.com/estudo ou ainda biblia.com.br. Estamos aguardando o seu pedido. No programa anterior, você viu esta imagem do Codex Vaticano, uma cópia do Apocalipse do quarto século de nossa era. Nela há um título em grego que diz Apocalipse de João, o teólogo. Mas quem seria João, o teólogo? Seria o mesmo João, discípulo de Jesus, ou alguém de mesmo nome? E ainda, será que se trata do nome do autor ou de um pseudônimo usado por um escritor anônimo, como aqueles que escreveram os Apocalipses judaicos? Com poucas exceções ao longo da história, tradicionalmente o cristianismo apresentou o apóstolo João como sendo o legítimo autor do Apocalipse. Certos exegetas, porém, valendo-se de algumas dificuldades já expostas desde cedo na história do cristianismo, objetam esta autoria joanina do documento. O primeiro problema apontado por eles é que há muitas diferenças de estilo entre o Evangelho e o Apocalipse. As diferenças são grandes demais para serem ignoradas. O grego de um é amplamente polido, enquanto do outro caracteriza-se por uma pobreza gramatical e de vocabulário. A impressão que passa é que o grego não era a língua materna de quem escreveu o Apocalipse, ou que o seu conhecimento era rudimentar, já o do Evangelho era mais sofisticado. De acordo com Eusébio de Cesareia, autor do quarto século, Dioniso, bispo de Alexandria, já havia apresentado no século III uma lista de diferenças entre os dois livros, aliás, muito semelhante à lista proposta pelos críticos modernos, e ele havia concluído que não seriam obra de um mesmo autor. De fato, é um ponto passivo que o grego do Apocalipse é tremendamente pobre e cheio de defeitos, embora alguns exegetas tenham sugerido recentemente que os supostos erros gramaticais seriam uma espécie de semitismo próprio da diáspora e que este semitismo provocava erros de propósito para apresentar um protesto contra o helenismo e a conquista romana. Eu, particularmente, acho essa proposta bastante especulativa. O que aparenta é que o autor tinha um forte semitismo, disto não há dúvida, seguido de uma pobreza gramatical em relação ao grego, o que não significa, é claro, pobreza intelectual por parte de quem escreveu o livro. Por exemplo, a construção do nominativo e do infinitivo em Apocalipse 12, verso 7, é considerada completamente inadequada em termos gramaticais, mas ela tem precedente na Septuaginta, que é a versão grega das escrituras hebraicas, como vemos, por exemplo, em Oséias 11, verso 13. Eu sei que isto é apenas um exemplo, eu poderia dar outros, mas eu estou apenas aqui ilustrando para você não perder a tônica desse assunto. Agora, quanto às diferenças de estilo do Apocalipse em relação ao quarto evangelho, nós temos alguns exemplos também para dar para você. Enquanto o Apocalipse chama Jerusalém de Jerusalém, o evangelho chama a mesma cidade de Jerusalima. Viu a diferença? O Apocalipse fala de Jesus como o Cordeiro de Deus, e para isso usa a palavra arnion. Já o evangelho fala de Jesus como Cordeiro, mas usa outra palavra, amnos. Agora, já que tem essas diferenças, como resolver isso? Uma sugestão seria aceitar a hipótese de que, embora João seja o autor dos textos do Evangelho e do Apocalipse, os redatores poderiam ser outros. Eu vou explicar isso para você de maneira muito clara. Nos tempos greco-romanos, o autor
e o escritor de um texto não eram exatamente a mesma pessoa, porque eles costumavam usar secretários para escrever os seus pensamentos. Isso aconteceu com Cícero, Sêneca, Marco Aurélio e também com autores judeus como Flávio Josefo. E por que eles faziam assim? Por questão de comodidade, objetividade e costume. Veja que irônico. Cícero respondeu de maneira até hilária a um opositor com relação aos secretários de sua carta. Ele falou assim: você pode supor que seria uma questão de preguiça eu não querer escrever com a própria mão e se minhas palavras seriam exatamente aquilo. Eu não posso dizer mais nada. Ademais, eu também posso detectar Alexis em sua carta. Veja que pista interessante essa citação de Cícero nos oferece. Ele está dizendo que poderia detectar na redação da carta que ele mesmo recebera o estilo de um secretário. Pode ser até que o uso das palavras acabasse sendo de próprio cunho do copista que preparava o documento. Noutra feita, o mesmo Cícero justifica o ganho de tempo quando se usa um secretário. Ele queria dizer que era um homem ocupado. Aí se expressou dessa maneira: você pode tomar a própria caligrafia do meu secretário, escrevendo como um sinal de como eu sou ocupado. Eu direi a você que não há um dia sequer que eu não faça um discurso de defesa. Então, praticamente tudo que eu faço ou penso, eu faço enquanto caminho. Eu sei que muitos não entendem por que nos tempos antigos um homem culto, letrado, como Cícero, Paulo ou Sêneca, usaria um copista para escrever suas cartas se ele mesmo soubesse escrever. Por que ele não escreveu de punho próprio? Imagine comigo. Os textos no passado eram caros de serem produzidos. As pessoas não tinham um pedaço de papel à vontade para escrever qualquer anotação que quisessem. O papel custava muito, mas muito dinheiro. Só para você ter uma noção, eu tenho aqui algumas moedas romanas que eu gostaria de mostrar para você. Vou colocá-las na minha mão aqui e vai ficar fácil. Só para você ter uma noção, estas aqui são moedas originais do Império Romano da época de Jesus. São denários de prata e de bronze. De acordo com Mateus capítulo 20, verso 2 e João 12, verso 5, um denário era o que se ganhava por um dia inteiro de trabalho braçal. Ou seja, você para ganhar uma moeda dessa, tinha que trabalhar durante todo um dia. Agora você veja a conta. Para comprar uma folha de papiro como esta, você poderia gastar de 4 a 6 denários. De 4 a 6 denários como este. E para comprar um tanto de tinta como este aqui, você gastaria meio denário. Eu precisaria de praticamente uma moeda dessa para ter 2 tantinhos de tinta assim. A solução encontrada era a contratação de escribas ou copistas, que podiam fazer o trabalho de transcrever para um papiro ou pergaminho o conteúdo desejado por um cliente. Os copistas tinham muito mais destreza para escrever que os demais, que só escreviam de vez em quando. Seria como saber um idioma, mas não usá-lo no dia a dia. Você ficaria inseguro de fazer uma tradução simultânea, ao passo que o tradutor profissional que faz isso diariamente faz com mais desenvoltura. Esse trabalho de copista era, a princípio, feito por escravos que dispunham de cultura e podiam realizar a transcrição de seus senhores. Com o passar do tempo, porém, especialmente no período romano, o ato de escrever foi pouco a pouco se profissionalizando e muitos passaram a cobrar por esse serviço. Agora eu quero mostrar outra coisa para vocês. Por causa do custo alto de se produzir um pergaminho, que aliás era até mais caro do que o papiro, tornou-se necessário o frequente uso de uma espécie de caderno de madeira, como este que eu tenho aqui, em que as pessoas faziam as suas anotações, o seu rascunho. O escriba copiava o texto aqui numa camada de cera e depois de copiar o texto aqui na camada de cera é que ele transcrevia para uma folha de papel. Na cera ele podia raspar e corrigir o texto. Na folha de papel isto era mais difícil. O texto copiado podia, portanto, ser fruto de um ditado, palavra por palavra, ou apenas da redação das ideias do autor, de modo que o estilo ficaria a cargo do secretário. Havia, portanto, vários modos de se produzir um documento. O modo de um escriba
escrever ou preparar um livro, ou um documentário, ou um documento, seria diferente do modo como escrevemos hoje, geralmente sentados em cadeira, apoiados em mesas ou escrivaninhas. Na antiguidade, o escriba não estava acostumado a escrever sobre esse tipo de mobília. Quando tinha de fazer uma anotação curta, de no máximo uma página, o escriba fazia em pé mesmo, com a tabuleta, e ali ele escrevia normalmente, depois transcrevia para o papiro ou para o pergaminho. No caso de uma tarefa mais extensa, como a cópia ou produção de um livro ou um manuscrito mais longo, aí sim ele se assentava, ocasionalmente no chão ou também num banquinho, apoiando-se sobre uma tabuleta que ficava sobre os seus joelhos. O uso, portanto, de diferentes secretários ou escribas resultava em diferentes estilos de redação, mesmo tendo um mesmo autor por detrás de todos os textos. Agora, será que isto não aconteceu com João? Será que ele também não usou um escriba ou um secretário para escrever o Apocalipse e outro para escrever o Evangelho? Uma certa tradição do V século, preservada por um certo Atos de João, de Prócoro, sustenta que este seria um secretário do apóstolo, do discípulo amado, e que o acompanhou durante toda a sua estada na ilha de Patmos. Prócoros, ou Prócoro, seria o responsável por cuidar de João devido à sua avançada idade e, segundo essa tradição, ele teria escrito o Apocalipse como foi ditado pelo apóstolo. E assim também ele provinha o apóstolo de alimentos, de cuidados e escreveu as suas visões nos pedaços de papel e enviou para a Ásia. É uma tradição tardia, devemos admitir, mas ela é passível de ser verdadeira. A evidência interna do texto do Apocalipse admite esta possibilidade de um escriba ou de um secretário que fizera pelo menos alguns acréscimos explicativos no original do livro. A figura anônima desse secretário aparece se analisarmos justamente a composição literária do livro. Note que, em algumas partes do Apocalipse, João é descrito na terceira pessoa, estilo que não é próprio do autor. As notificou a João, seu servo, que testemunhou a palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Depois o texto muda para a primeira pessoa. Eu, João, companheiro vosso. Perceberam? Antes que alguém questione que a ideia de usar um escriba seria contrária à prática de inspiração profética do autor sagrado, lembre-se que Jeremias também usou Baruque como seu secretário e Paulo tinha Tércio, que redigiu a carta aos Romanos. Portanto, isso não era um problema para o Espírito Santo. De fato, João, ou Prócoro talvez, não dominassem bem as regras gramaticais do grego, pelo menos não tão bem quanto aquele outro escriba que supostamente teria redigido o Evangelho e as epístolas já na cidade de Éfeso. Portanto, se assim for, a presença de Prócoro explica as diferenças de estilo literário entre o Apocalipse e o quarto Evangelho de João, ou pelo menos a redação. Aliás, é importante acertar também que o Apocalipse e o Evangelho podem possuir diferenças por causa do estilo, mas acabam, é claro, sendo concordantes em muitas ideias teológicas que apontam para o fato de que se tratam de livros produzidos a partir de um mesmo pensamento teológico. Ambos os textos, como eu falei, falam de Jesus como Cordeiro. Essa cristologia não aparece em Paulo. Aliás, também é de João a ideia de falar de Jesus como Cordeiro que tira o pecado do mundo. A leitura joanina também de Isaías aparece em ambos os livros, só pode ser do mesmo autor. Eu sei que tanto Dionísio de Alexandria quanto o famoso Eusébio de Cesareia rejeitaram a teoria de João como sendo o autor dos documentos. E é um testemunho antigo, eu devo admitir isto. E de fato também eu sei que Eusébio tinha dificuldades em aceitar que João seria o autor, porque ele dizia que o João do Apocalipse seria um certo presbítero João e não um discípulo amado que era mencionado por Jesus, mas ele não é dogmático a esse respeito. Aliás, ele mesmo afirma ser sua dúvida uma questão apenas pessoal e que não condizia com a voz da maioria da igreja daquele tempo. Então, assim, o que eu posso dizer é que João era declaradamente aquele que a igreja considerava o autor, tanto do Evangelho quanto do Apocalipse, apesar das diferenças de estilo entre os dois livros. Ademais,
Fora Eusébio e Dionísio de Alexandria, apenas Marcião nega a autoria joanina do Apocalipse. Isso é interessante dizer. Todos os demais autores do 2º ao 3º século de nossa era, Papias, Justino, Policarpo, Irineu, Hipólito, todos eles, incontestamente, dizem que João, o discípulo amado, escreveu o Apocalipse. E como seria João? Qual a sua vida? O que podemos aprender da sua experiência como discípulo do Senhor, aquele a quem o Senhor amava? Bem, é interessante a vida de João. Natural da Galileia, ele era filho de Zebedeu e irmão de Tiago. Sua mãe era possivelmente uma das mulheres seguidoras de Jesus, chamada Salomé. E também há quem diga que ela era tia de Jesus. Foi ela, Salomé, que pediu a Jesus para colocar João e Tiago como seus ministros, o que causou espanto e indignação nos demais. Você pode ler isso em Mateus capítulo 20, verso 20. Ambos, João e Tiago, eram pescadores e exerciam essa profissão quando foram convidados por Jesus para segui-lo. Juntamente com Pedro e seu irmão, nosso vidente é sempre visto entre os apóstolos mais íntimos de Jesus, com quem ele sempre estava à parte, até para confiar algum segredo. E destes, João sempre se destaca como sendo aquele a quem o Senhor amava. Esse título não significa descaso de Jesus para com os outros apóstolos, mas, quem sabe, uma maior vigilância sobre esse discípulo que, apesar de não ser tão mencionado como Pedro, tinha um gênio muito forte e talvez até mais agressivo do que o velho Simão Barjonas. Por isso, João era, digamos, um dos que mais precisavam ser lapidados pelo Mestre. Por este seu problema de temperamento, temos a ideia de que João era alguém colérico e que se irritava com muita facilidade. Aliás, não foi sem razão que ele e o seu irmão foram apelidados por Jesus de Boanerges, que quer dizer filho do trovão, Marcos 3, verso 17. Este é um aramaísmo para dizer que eram muito nervosos. Certa feita, João desejou que Cristo incendiasse uma vila inteira, com mulheres e crianças, todo mundo, apenas porque aquela vila recusou dar hospedagem para os discípulos. Lucas 9, verso 54. A sua agressividade, que certamente fora paulatinamente transformada pela convivência com o Mestre, parece ter sido seu grande tormento, que ainda guardava resquícios mesmo na sua velhice. Irineu de Lyon conta-nos uma história interessante que lhe fora narrada por Policarpo, testemunha ocular do ocorrido. E esse relato demonstra como João ainda lutava para subjugar ainda mais o seu lado irascível. O texto diz assim: o apóstolo entrou certa vez nos banhos públicos de Éfeso a fim de lavar-se, mas ao saber que dentro estava o herege Cerinto, afastou-se depressa do lugar e fugiu para a porta, visto não suportar a permanência debaixo do mesmo teto que aquele. Ele gritava aos companheiros para que fizessem o mesmo. Fujamos daqui, para que as termas não desmontem sobre nós, por estar dentro delas Cerinto, o inimigo da verdade. Confuso, né? Porém, João não era assim todo o tempo. Calma. Há um outro testemunho, advindo de Clemente de Alexandria, que conta a história de um jovem visto por João numa cidade, da qual não temos o nome, e acreditando na sinceridade daquele rapaz para com o evangelho, o apóstolo pedira que o bispo local cuidasse espiritualmente dele. Ele acabara de se converter. O bispo, de fato, evangelizara o jovem e o batizara após o devido preparo. Porém, algum tempo depois, o jovem apostatou dos ensinos da igreja e se uniu a más companhias que o instigaram até a roubar. Achando ter ido longe demais na criminalidade, o rapaz desistiu de vez da salvação, planejando e cometendo horrores cada vez maiores. Mas
Ao voltar João para aquela cidade, ficou sabendo do ocorrido e não somente chorou amargamente, como ainda rasgou as próprias vestes em sinal de angústia, como se tivesse perdido uma alma. Então ele, pedindo o cavalo, mesmo idoso como estava, cavalgou até o local onde podia encontrar aquele moço, que era agora chefe de um bando. E após certa resistência do mesmo, João o convenceu a voltar para Cristo e pedir perdão. Diz o relato que o apóstolo não saiu dali até ter a certeza de que aquele jovem se arrependera e voltara para a igreja. Quando o jovem finalmente cedeu num ato de descontrolada alegria, o velho João ajoelhou e beijou a mão do rapaz e levou-o pessoalmente de volta até a congregação, não se ausentando dali até que o rapaz pudesse novamente ser membro daquele rebanho. Esses fatos estão registrados nos livros dos pais da igreja, que viveram no 2º e no 3º século de nossa era, bem pertinho dos dias de João. Por ocasião da morte de Jesus Cristo, João foi o único que teve a coragem de permanecer junto à cruz. De todos os apóstolos, somente ele, que ficou cuidando de Maria até possivelmente a sua morte, cumprindo assim um desejo do Mestre. Quanto à constituição de família, não temos nenhuma evidência de que João houvesse se casado. Pelo contrário, a atitude de sua mãe em interceder por ele e seu irmão junto a Jesus indica que ambos ainda eram jovens e solteiros sob a tutela dos pais, talvez com menos de 30 anos de idade, que era a maioridade para um judeu do 1º século. É evidente que as mulheres não entravam nessa regra, porque elas podiam se casar na faixa dos 12 aos 15 anos de idade, mas isso é outra história. Quanto a uma contração posterior de núpcias por parte de João, uma boa parte dos antigos autores dizem que ele ficou celibato, solteiro até a sua morte. Assim testemunharam Tertuliano, Ambrósio, Gregório Niceno, Agostinho e o primitivo pseudepígrafo Atos de João, escrito por volta de 140 de nossa era. Agora, tendo Tiago, o irmão de João, sido morto por Herodes Agripa por volta do ano 42 de nossa era, isso está no livro de Atos, tudo parece indicar, eu falei no programa anterior, que João saíra de Jerusalém e quem sabe foi primeiro para Antioquia e mais tarde para Éfeso, levando Maria consigo. Note que em Gálatas 2, verso 9, Paulo menciona ali em companhia do seu irmão Tiago e Quefas, que por ocasião de sua conversão ao cristianismo estavam em Jerusalém. Porém, aludindo a uma situação mais recente, Paulo diz ter subido a Jerusalém e não ter visto nenhum dos apóstolos, senão Tiago o menor. Gálatas 1, verso 19. Agora, sobre a sua ida para Éfeso, como eu disse, levando Maria, a mãe de Jesus, consigo, nós temos um depoimento, um testemunho do ano 431 d.C., contido na carta dos pais do concílio de Éfeso, que diz: Nestório, promotor da ímpia heresia, quando chegou à cidade de Éfeso, onde estiveram João, o teólogo, e Maria. Se assim for, João teria feito daquela cidade de Éfeso o seu lar, de onde sairia sempre para evangelizar as cidades da Ásia Menor. E sempre que ele pudesse, ele fazia isso. E ele teria ficado ali até que Domiciano, por motivo pessoal, provavelmente a questão do culto ao imperador, resolveu persegui-lo por sua fé. Eu quero citar mais um testemunho para você, de Eusébio de Cesareia, do 4º século. Ele disse o seguinte: após imperar Domiciano durante 15 anos e sucedendo-lhe Nerva no governo, o Senado romano votou a anulação das honrarias a Domiciano e decretou que os injustamente expulsos retornassem às suas casas e recuperassem os bens. Por isso foi então que o apóstolo João, ao voltar do exílio na ilha, foi viver em Éfeso, consoante a tradição que nos foi legada por nossos antigos. Bom, se for assim como Eusébio de Cesareia escreveu, quando João regressa da ilha de Patmos, ele então escreve o Evangelho e as Epístolas e vive, segundo ainda Irineu, até o 7º ano de Trajano, que fixa sua morte por volta de 104 d.C. Polícrates, bispo de Éfeso, em 191 d.C., escreveu uma carta ao bispo Victor, onde ele testemunha a existência de uma sepultura de João em Éfeso. Ele diz: João, que havia se reclinado sobre o peito do Senhor, repousa em Éfeso. Agora, tem um momento em que eu quero falar um pouco de coração a coração. Eu, quando estudo essas coisas, eu confesso para você que eu não consigo resistir a um certo sentimento, digamos até romântico.
Eu sei que no mundo da academia isso é quase proibido, é quase uma heresia falar de sentimentalismo em prol da pesquisa ou misturado com a pesquisa, porque o sentimento pode mascarar a sua leitura dos resultados, enfim, há muitas suspeitas no mundo acadêmico e muitos acreditam que o ideal é estudar tudo de maneira isenta, de maneira racional, fria, sem sentimento envolvido, bem como fazem alguns europeus que são assim muito fechados, muito cartesianos na sua análise. E é verdade, temos que ter um rigor que não pode ser maculado por tendências, ou por achismos, ou por preferências. Por outro lado, porém, é impossível encontrar com verdades bíblicas e não sentir nada em relação a elas. Eu explico para você o que eu quero dizer. Como servo de Jesus, como crente, eu acredito que esse livro não é apenas o estudo de algo do passado sem qualquer relação ou relevância para o presente. Não. A Bíblia foi inspirada por Deus. E já que eu falei que me sinto um servo de Jesus, apesar dos meus defeitos, eu me lembro que o Apocalipse abre com a nota revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve deveriam começar a acontecer. Ora, se assim eu me sinto um servo de Jesus e assim você também, então aquilo foi escrito para mim e para você. Não tem como você ler uma carta de amor que alguém mandou para você, seguindo apenas as regras da gramática, da hermenêutica, sem se emocionar com aquele conteúdo. Não tem como. Você pode ler até um livro de Camões e fazer uma prova sobre o livro de Camões. Você pode até fazer uma faculdade de letras e ler algum clássico da humanidade e fazer uma prova e achar aquilo até bonito. Mas uma carta, quem sabe, do seu pai que já faleceu, do seu avô ou de uma pessoa amada qualquer, tem um outro sabor, tem um outro jeito. É assim que eu encaro a Bíblia. E não somente ela enquanto literatura, mas também os personagens que fazem parte de toda essa trama, de toda esta passagem, de toda essa história, de todo esse enredo. Existe uma forma peculiar de se estudar livros do passado hoje, chamada psicobiografia. O que significa psicobiografia? É quando os historiadores lançam mão de recursos vindos de psicólogos, psicanalistas, pessoas que analisam o comportamento humano, as emoções humanas e tentam, de alguma maneira, ter uma leitura psicológica de um vulto do passado, percebendo talvez as suas crises, a sua ansiedade, qualquer coisa assim. E usando recursos da psicobiografia, eu fico imaginando quem seria João? Um jovem que também lidou com seus traumas, com suas dificuldades, mas que, acima de tudo, amava Jesus. É assim que eu posso resumi-lo. Um homem sujeito a falhas, mas que amava o Mestre. De Patmos para o mundo, o Apocalipse é, antes de tudo, o testemunho de um homem que amava Jesus Cristo acima de tudo. E este homem, pela fé, vislumbrou um novo céu e uma nova terra, onde estaremos para sempre com o nosso Senhor. O seu grande brado de alegria não poderia ser outro. Amém. Ora vem, Senhor Jesus.